de contos narrados. E eu sou Dani Venâncio. Obrigado pelas inscrições que têm surgido aí, estamos muito felizes. Isso nos incentiva a continuar. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva agora, ative o sininho de notificações e fique por dentro das atualizações. Com vocês agora o conto A Coluna do Mal, de Argael Cooper. A Coluna do Mal, de Argael Cooper. Era a primeira noite de Bruno, naquele velho apartamento, daquele velho prédio, que estava então a morar. Comprou o apartamento por 2 motivos. Era barato e antigo. Gostava de coisas antigas, via uma empolgação nelas que o ajudavam a viver. Por isso tornou-se professor de teologia, pois o estudo de matérias bíblicas, como a história do Velho Testamento, lhe faziam viajar por passados incríveis e histórias assombrosas. Mas por enquanto, tudo o que tinha era o seu espaço tedioso e um cheiro fedorento por todo o ambiente. Que cheiro era aquele? Uma mistura de rato morto com essências aromáticas vegetais. Estranho, resolveu seguir o cheiro pelo prédio. Assim, caminhando pelos corredores, foi vendo a vida de todos ali. Alguns apartamentos bem fechados, com 6 a 7 trancas nas portas, e outros a revelar realidades bem diferentes de um prédio normal. Mulheres vendendo seus corpos, comércio ilegal de armas, pequenos centros de vendas de drogas, famílias destruídas, bêbados, e em até algumas moradias daquela antiga construção vertical, Bruno achou sem querer alguns grupos a realizarem velhas práticas ritualísticas demoníacas. Que lugar era aquele? Que prédio foi ele morar? Por isso, talvez, a síndica nem habitasse ali. Ainda a seguir, o odor desagradável que ficava mais forte. Percebia que, a cada andar, tudo piorava. Palavrões, agressões físicas, pessoas amarradas, sinalizando sequestros. Enfim, Bruno via um resumo do horror em sua volta, na medida que seguia o cheiro horrível, que ficava mais forte. De repente, parou de frente à casa de máquinas. E ali percebeu que a mesma se achava aberta. Entrou e, acendendo a luz, encontrou a fonte do mau odor. Era uma coluna do prédio. Parecia ser a coluna principal dele. Porém, ela era diferente. Tinha uns escritos aramaicos e sumérios que logo aguçaram a curiosidade do homem. Aproximou-se dela e, ao tocá-la, percebeu que a mesma parecia ter uma pele macia que, ao ser pressionada, sangrava e fedia mais. Com o celular, tirou uma foto dos misteriosos escritos e voltou para o seu apartamento, onde constatou que foi assaltado, já que por descuido não trancou a porta. Na manhã seguinte, estava a dar aulas no Centro Teológico de Ensino e até então tudo estava bem. No fim de uma dessas aulas, um aluno viu em sua mesa um livro de mitologia antiga e comentou: Gosta de história antiga? Sim, na verdade estou fazendo uma pesquisa sobre algo que encontrei e... Espera aí, quem é você? Educado, o jovem abriu um meigo sorriso e, apertando a mão do professor, se apresentou. Prazer, professor. Eu me chamo Han. Han? Nome estranho, hein? Mas quem sou eu para julgar, né? Bem, professor, se quiser um ajudante em suas pesquisas, estou aqui. É claro que o sujeito precisaria de um ajudante, pois muitas eram as pesquisas a serem feitas e pouco era o tempo do homem. Então, desse modo, Han foi um bom ajudante nas pesquisas de Bruno sobre a tal coluna. O jovem, a convite do professor, entrou na casa de máquinas, sentiu a coluna do prédio e, ao examinar os velhos escritos, veio a concluir que suas palavras, em 2 idiomas de diferentes raças, levavam a uma profecia já acontecida há 3 décadas atrás. Han
traduziu aquelas palavras junto com Bruno, e no fim elas diziam: maldito seja todo aquele que invocar o nome dele em vão. Ao que denegrir seu conforto por poder e riquezas, será enterrado abaixo dessa coluna e libertará o mal sobre a terra dos filhos de Adão. Um olhou para a cara do outro e deram risada. Que bosta é essa? Sei lá, professor. Mas vou pesquisar mais. Isso tá muito bom. Certa manhã, em meio às aulas de Bruno, perguntas eram feitas e todas, absolutamente todas, foram respondidas por uma moça. Maitê era seu nome. Mulher inteligente que, por assim ser, foi convidada ao final da aula pelo professor para também ajudá-lo no caso da coluna. Ela topou e com isso os três começaram uma investigação séria a respeito da coluna, seus escritos, fedor e passado. Certa noite, Han, envolto numa satisfação extrema, ligou para o professor, que rapidamente, desnorteado de sono, atendeu o celular, sem noção da hora. Professor, achei tudo, ó. Tá na internet. 2 horas depois, em alta madrugada, Maitê e Han estavam na casa do professor, e o moço mostrou o relato de seus achados ao mestre. Eram pesquisas de jornais antigos que contavam a história de um rico coronel. Esse morava num casarão onde naquele instante estava o prédio. Dizia a matéria que o tal coronel era um homem muito mau, pois torturava negros, deflorava mulheres e, se enveredando pelo meio político, a corrupção rolou solta em sua vida. Tá, mas onde a coluna entra nisso tudo? Ele fez o seu casarão em volta da coluna e com certeza traduziu os textos como nós. E daí? Olha, a matéria diz que ele, na época, quebrou a coluna em busca de poder e riquezas. Ou seja, o coronel contraiu os dizeres dos textos antigos. Ao que denegrir seu conforto por poder e riquezas... Será enterrado abaixo dessa coluna e libertará o mal da terra sobre os filhos de Adão. Sim, ele quebrou a coluna, isto é, denegriu o conforto por poder e riqueza. Agora está enterrado debaixo dela. E que mal é esse que foi libertado sobre nós? Não vê, homem? Olha como é esse prédio. Tem razão. O mal aqui nesse prédio é tão forte que chega a feder. E sangra. Então estão me dizendo que um velho coronel maldoso quebrou algo que não devia, procurando poder e riquezas, e foi punido por isso sendo enterrado embaixo de uma coluna? E também por isso libertou o mal que hoje contamina todo esse prédio? Talvez o mal a tenha consertado. Os três se olharam e perceberam que tinham uma missão a cumprir. Teriam que evitar a propagação do mal pelo mundo. Mas como? Em meio às dúvidas, Han concluiu: Se foi o corpo do coronel enterrado embaixo da coluna que libertou o mal, então acho que teremos que desenterrá-lo para prender o mal novamente. Faz sentido. Não vamos desenterrá-lo agora. O dia está nascendo e todos estão acordando. Daria muito na vista num prédio cheio de confusão como esse. Vão para casa vocês dois. Mais tarde, desceremos lá no subsolo desse prédio, abaixo da coluna. E aí sim, vamos retirar o corpo do coronel. O dia passou e no cair da tarde, Maitê acordava após um sono tranquilo em sua cama macia. A mulher olhava o teto e, pensativa, reivindicava para si o direito de intuir dúvidas sobre as conclusões que eles chegaram na noite passada. Assim, ligou seu computador e voltou a ver as velhas matérias de jornais apresentadas por Han. De fato, tudo batia. Porém, em uma das notícias, havia um escrito quase apagado de certo endereço. A mulher deu um print na imagem. Após isso, através de aplicativos de restauração, conseguiu decifrar o que estava escrito, pois sua localização no mapa da internet
e achou onde era. A imagem do satélite estava horrível, mas com o endereço em mãos, resolveu ir até o local. Han chegava no apartamento do professor, que já munido de uma pá e enxada, sem pensar foi puxando o jovem para o subsolo do prédio. Professor, não é melhor esperar por Maitê? Pra quê? Somos homens e pela força do nosso braço logo desenterraremos o coronel e tudo ficará bem. Os dois pegaram o elevador, depois saindo dele, desceram alguns lances de escada e rapidamente chegaram ao subsolo. Ali encontraram a base da coluna, que parecia estar em carne viva e sangrava muito, além de feder o suficiente para Bruno vomitar. Ele então começou a cavar e cavar sem parar. Han vigiava para ver se não surgia alguém. Bruno cavava e cavava. À medida que cavava, imaginava que o fato de encontrar o tal corpo iria lhe render muita fama. Ser famoso o faria rico e, na riqueza, teria poder. Então cavava mais e mais, com sede violenta por riqueza, com uma fome delirante por poder. Ele cavava e cavava, sempre mais fundo, não medindo esforços e cansaço. Cavava cada vez mais fundo, até sua pá bater em algo. O homem pulou no buraco, tirou a terra preta de cima do que achou e, vendo o resultado do encontro, teve uma estranha mistura de dúvida e medo. Longe, Maitê chegava no local do endereço. Era um cemitério. O lugar era muito velho e esquecido pela humanidade. Os coveiros dormiam e por isso ela entrou sem ser vista por ninguém. Começou a andar entre as lápides, procurando não se sabe o que. Entretanto, maldita intuição, pôs seus olhos no nome cravado na fria pedra de lápide em sua frente. O nome era do coronel. E se o coronel estava enterrado ali, quem permanecia enterrado embaixo da coluna? Maitê não sabia, e sim apenas corria para evitar o horror, a qual também desconhecia. Bruno achou uma tumba faraônica. Não entendia aquilo. E olhou para Han, que, superior, olhava para ele. O jovem também pulou no buraco e disse: Desculpe, professor, mas você é a parte da última essência que eu preciso para voltar a reinar neste mundo. O que você está falando, Han? Meu nome é Ramses. E você invoca meu nome em vão. E olhe, acaba de denegrir minha tumba, meu conforto por poder e riquezas. Assim, serás enterrado abaixo dessa coluna e eu, o mal, libertarás sobre a terra dos filhos de Adão. De repente, a tumba se abriu e uma força maldita lançou Bruno dentro dela. O homem foi mumificado. A tumba se fechou com o sujeito dentro e a terra preta cobriu tudo, enterrando de vez o pobre professor na história. Maitê chegou às pressas do local, desesperada, sem nada entender, indagou: Cadê o professor? O que está acontecendo aqui? Ramsés sorriu para a moça e, por esse leve sorriso de pura maldade, viu alguém cortar com uma adaga o pescoço da infeliz. Maitê, que estando ainda na atmosfera da dúvida sobre o que ocorria, caiu morta aos pés de Faraó. Você veio porque sabe que eu sou o que fui e agora serei o que sou. O poderoso Deus Ra sobre toda a terra. Lambendo sangue na adaga, a síndica do prédio, a esposa de Ramsés, a monarca Nefertari, abraçou seu amado e juntos, de mãos dadas, foram adorar ao seu Deus Sol, para depois
governarem esse mundo.